Olá, no Estação Cultura de hoje vamos conversar com o professor, crítico e historiador teatral argentino, Jorge Dubatti. Ele participa em Porto Alegre do Simpósio Internacional da Brecht Society. Vamos mostrar detalhes da exposição Pessoa, em cartaz na Galeria Duque. Tem ainda a presença do Paulo Moreira com suas dicas. E o programa começa com o lançamento do Ano da Alemanha no Brasil. A programação foi apresentada na noite desta terça-feira num concerto no Palácio Piratini. A orquestra Young Euro Classic é composta de músicos brasileiros e alemães. Em concerto no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, interpretaram compositores de ambas nacionalidades, como Beethoven e Villa-Lobos, e deram início à programação do Ano da Alemanha no Brasil. Temos outros eventos no campo de música, de arte, de economia, não soltanto cultura, etc. Como eu disse, já temos mais ou menos 50 diferentes projetos no âmbito do ano de Alemanha e Brasil. E aqui a Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, é mais fácil de apresentar esses eventos porque a população, uma boa parte da população é de origem alemã. O concerto, promovido aqui no Palácio Piratini, é uma das 300 atividades que irão ocorrer durante o ano em todo o país. Um caminhão do Instituto Goethe irá percorrer 20 mil quilômetros de norte a sul do país, levando a diversidade cultural da Alemanha. A programação também levará a literatura do Rio Grande do Sul para a tradicional Feira do Livro de Frankfurt. Nesse ano, sem dúvida, o grande acontecimento para nós gaúchos é a presença de editoras do Rio Grande do Sul e de escritores e escritoras do Rio Grande do Sul, que vão dentro do propósito dessa feira, que é homenagear o Brasil. Então, nós estamos levando, o governo brasileiro está levando um grupo bastante grande de escritores e as nossas editoras estão encaminhando. Então, nós temos uma presença muito forte nesse ano na Feira do Livro de Frankfurt, né? E vamos mostrar a nossa literatura e principalmente o nosso mercado editorial, por ser a Feira de Frankfurt uma feira de negócios. Outro evento que integra a programação do Ano da Alemanha no Brasil é o Simpósio Internacional da Brecht Society. O evento começou em Porto Alegre nesta segunda-feira com seminários, palestras, oficinas e apresentação de espetáculos. E entre os convidados está o crítico e historiador teatral argentino Jorge Dubatti, nosso convidado do Estação Cultura. Tudo bem, Jorge? Muy bien, feliz de estar em Porto Alegre. Uma grande alegria estar aqui, realmente. Hoje você fala, durante o simpósio, sobre o tema Brecht e América do Sul. Exato. De que maneira esse pensador, teatrólogo, encenador e autor influenciou o teatro na América do Sul? Yo creo que hay etapas diferentes, pero digamos, la producción de Brecht, por ejemplo, a la Argentina ya llega en la década del 30, o sea, muy tempranamente. En el año 1930, Tairov trae la puesta de la ópera de 3 centavos, ¿no? a Buenos Aires. Desde ese momento que se sigue haciendo en Argentina y en toda Latinoamérica, Bertolt Brecht. Durante muchos años fue considerado el autor del marxismo, ¿no? Fue algo así como el intelectual orgánico del marxismo. Pero creo que a partir de la caída del muro y a partir de lo que podría ser la caída del socialismo real, digamos, en el mundo, cambia totalmente el lugar de Bertolt Brecht. O que mudou? Yo creo que cambió fundamentalmente, en un primer lugar se lo atacó muchísimo. Se dijo, caído el socialismo, caído el muro, se terminó Bertolt Brecht. Pero digamos, la realidad demostró que Bertolt Brecht está más vivo que nunca, que sus grandes obras
digamos, significan mucho más allá de lo que sería una orgánica política, ¿no? Y además creo que lo más fascinante es que se descubrió que no hay un Bertolt Brecht, sino que hay muchos Bertolt Brecht, ¿no? Estaría el de las grandes piezas, como, no sé, Galileo Galilei, o la ópera de 3 centavos, o el caso de Madre Coraje, el caso de El Círculo de Tiza Caucasiano, ¿no? Luego estarían las obras didácticas, las piezas más cortas, en las que realmente creo yo, ahí es verdaderamente marxista Bertolt Brecht. Pero también está todo el periodo inicial, el periodo expresionista, ¿no? Y hay digamos, lo que serían las obras de los comienzos, por ejemplo, una obra que él escribe en la juventud, que se llama La Biblia, ¿no? Es decir, yo creo que no solo Bertolt Brecht está enormemente vivo, sino que hemos recuperado, a partir de esta crítica y luego la revalorización, hemos recuperado un Brecht mucho más complejo, ¿no? El Brecht del expresionismo, el Brecht digamos, de la visión del hombre popular, ¿no? E o Brecht também da relação com o espectador, né? Exato. Que ele propõe uma relação em que o espectador não fique passivo diante da obra e da encenada, e sim que busque uma participação ativa e crítica. Exacto. E ontem mesmo a gente viu dentro da programação do simpósio o espetáculo da companhia La Pocha Nostra, que é do México, né? E que trouxe... Você estava lá, né? Sí, estuve allí, me encantó. Que relações você fez sobre a obra de Brecht e esse espetáculo? Yo creo que si Brecht viviera hoy, sería Guillermo Gómez Peña, ¿no? Es decir, si podríamos decir que hay hay un traslado de todas aquellas problemáticas que fueron esenciales en la época de Bertolt Brecht, entre aproximadamente la década del 20 y la década del 50, hoy reformuladas en un nuevo lenguaje. Creo que en el caso de Guillermo Gómez Peña está la fascinación de la recuperación de lo real, ¿no? De los cuerpos vivos, de los cuerpos en su desnudez, ¿no? Y sobre todo produciendo acciones de enorme poesía, porque realmente ha sido muy conmovedor ver el espectáculo, pero que, digamos, no llegan a ser representaciones de personaje, por decir así, sino son una tensión entre la vida y el arte, ¿no? Entre el teatro y las otras artes, entre el desfile de modas, lo que llamaríamos la parade surrealista, digamos, la realidad de la gente y la elaboración de la poesía, ¿no? Incluso con un momento en el que no hay posibilidad de simbolización, que es puramente real, que es un momento en el que se clavan unas agujas en el rostro de una de las performeras, ¿no? Que es un momento impresionante, ¿no? Hay gente que elige ver, hay gente que no, prefiere no ver, pero lo maravilloso es observar que el regreso de la realidad, ¿no? El regreso de lo real, ¿no? Es decir, no estaríamos viendo personajes, no estaríamos viendo ficción, estamos viendo poesía hecha con los cuerpos reales, ¿no? Y creo que Bertolt Brecht hoy haría esto. Jorge, você também tem uma outra relação com Porto Alegre, na medida que está começando aqui um projeto que você já implantou há algum tempo na Argentina, em Buenos Aires, que é a Escola de Espectadores, né? Numa promoção da Secretaria Municipal da Cultura, e a Escola de Espectadores de Porto Alegre, ela se reúne de 15 em 15 dias, sempre aos sábados pela manhã. Essa experiência é muito bonita, né? E muito importante para se pensar o teatro. De que maneira você está se aproximando de Porto Alegre? Nosotros empezamos la escuela en Buenos Aires, la Escuela de Espectadores, en el año 2001 y fue creciendo. Empezamos con 8 personas, me acuerdo, y actualmente tenemos 340 alumnos con una lista de espera de más de 300 personas y fundamos una segunda escuela donde ya hay 100 alumnos y también una lista de espera muy grande. Yo creo que hoy la Escuela de Espectadores es una necesidad, porque el teatro, como todo el arte del mundo, digamos, tiene un nivel de problematicidad, un nivel de complejidad y también un nivel de diversidad de lenguajes que uno necesita herramientas para multiplicarlo, ¿no? Pero esto no pasa solo con el teatro, pasa con el cine, pasa con la literatura, pasa con la plástica, ¿no? Cuando uno va a un gran museo en el mundo, generalmente uno puede ver los cuadros y después alquilar un aparatito donde uno pone el código de la obra que está viendo y hay una explicación que ayuda enormemente
enormemente a comprender lo que ese cuadro plantea, ¿no? Bueno, el teatro necesita lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría hacer la Escuela de Espectadores con Guillermo Gómez Peña para que él cuente cómo se produjo el espectáculo, cuáles son sus ideas al respecto, cómo es esta tradición de la performance en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que lo que hace la Escuela de Espectadores es favorecer el diálogo, ¿no? Yo creo en un espectador compañero, no solamente un espectador crítico. La palabra compañero viene del latín, del cum panis. El compañero es el que comparte el pan con el otro, ¿no? Me parece que esa voluntad de compartir el pan con el artista es el gran espíritu de toda escuela de espectadores. Jorge, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre o seu programa de rádio na Argentina, né? Como não. Todos os sábados, 6 da tarde. Todos los sábados, 6 de la tarde, en Radio Nacional, que es la radio que transmite para toda la Argentina y que también se puede oír por internet, ¿no? Y es una forma de, no solamente de hablar de Buenos Aires, que es una gran capital teatral, me encantaría que vengan a Buenos Aires a ver teatro, ¿no? En Buenos Aires el teatro es patrimonio intangible realmente, es una de las cosas más hermosas que tiene y además una gran diversidad porque el año pasado tuvimos más de 1000 estrenos en Buenos Aires, entre el circuito oficial, el independiente, el comercial, ¿no? Realmente hacer el programa de radio es un placer enorme porque además nos conectamos con Patagonia, con el norte, con la zona guaranítica, con la Antártida, ¿no? Nos mandan mensajes desde la Antártida. Jorge, muito obrigado pela tua participação aqui. Sempre que voltar a Porto Alegre, por favor, nos visite para Muchas gracias a vos, muchas gracias. conversar sobre teatro na América Latina, que é sempre tão importante. Un placer. Lembrando então que a palestra, esse bate-papo com o Jorge do Bate vai acontecer hoje com o tema Brecht e a América do Sul, às 6 da tarde, lá no Salão de Atos da URGS, na rua Paulo da Gama 110. E com a temática Pessoas e um acervo de grandes mestres da pintura, a Galeria Duque proporciona uma volta pela história da arte em sua nova exposição. Esta é uma releitura da obra renascentista de Paul Rubens, feita em 1949 pelo gaúcho Iberê Camargo, no Museu do Louvre, em Paris. A pintura ilustra bem uma característica da nova exposição da Galeria Duque, a de mostrar facetas pouco conhecidas de grandes artistas em torno da temática Pessoas. A ideia de trazer esse assunto, pessoas, para uma exposição, desse recorte, né, de um acervo que é mais amplo, que teriam outros assuntos, que é um tema que desde sempre o homem usou como uma forma de se autorrepresentar, né? Estão incluídos também estudos de Volpe, de Cavalcante e Tênios, além de desenhos e pinturas de Vasco Prado. São desenhos, alguns assim com linhas belíssimas, que foram feitos no início do século e que hoje a gente resgata nas exposições de arte contemporânea, né? Então a gente tem Malagoli, a gente tem Volpe, e a gente tem o Tênios. Então, com grafites, com desenhos a grafite, que até pouco tempo atrás seriam considerados só esboços para uma obra futura e que o contemporâneo traz de volta com o status de obra de arte. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O Estação Cultura está de volta e continuamos falando de artes visuais.
o Santander Cultural apresenta exposição inédita de seu acervo de artes plásticas formado por obras produzidas no Brasil a partir do século XX. Diversas fusões bancárias colaboraram para a formação de um grande acervo que o Santander Cultural expõe pela primeira vez. É um acervo de uma instituição financeira que hoje está no Santander, fruto de fusões. Então, ao longo, a partir de mais ou menos 1990, a primeira aquisição do banco foi o Banco Geral do Comércio, depois o Banco Noroeste, o Banco Meridional Bozano Simonsen, que é esse de Porto Alegre, o Banco Banespa e o ABN AMRO Real. Então, esses acervos eles foram sendo formados dentro das suas bancos de origem, como uma relação da instituição financeira com o mercado de arte, onde eles vão comprando artistas que estão despontando. A coleção de artes possui obras representativas de uma época de transição entre figuração e abstração e de uma busca de uma nacionalidade. Dentre as mais de 80 obras figuram também artistas contemporâneos e estrangeiros com produção ligada ao Brasil, como Tomio Otaki, Alfredo Volpi e Manabu Mabe. Hoje nós dizemos que obras que são da década de 30 a 60 são modernistas. Mas se você pensa que uma instituição que compra uma obra na década de 60, ela compra uma obra contemporânea a seu tempo. Ela não compra uma obra da década de 20, que diria, eu vou comprar uma obra que já está consagrada no mercado. Do ponto de vista da instituição que está comprando, ela está comprando uma obra contemporânea. Hoje, quando a gente tem um distanciamento de 50 anos, a gente diz que essa coleção é modernista, mas ela sempre foi contemporânea a seu tempo, porque se comprou um Portinari na época que Portinari era vivo, um Di Cavalcanti quando ele era vivo, um Iberê Camargo quando ele era vivo, ou seja, não se buscou no mercado de arte uma obra que já estava consagrada e consolidada. Na montagem da exposição foram incluídas poesias de grandes escritores brasileiros para dialogar com as obras expostas. Aqui a gente pode ver versos de Vinícius de Moraes ao lado do desenho de Cândido Portinari. A ideia era mostrar que a criatividade está por trás de toda a obra de arte, assim como está atrás da poesia. E as artes plásticas e a poesia, ao longo do século, sempre dialogaram. Então, se você tem uma nova ideia, como é que você coloca essa ideia para compartilhar? Pode ser numa obra de arte, pode ser num poema. E as duas vão exigir do espectador a sua própria interpretação, porque a forma como você vai ler um poema é diferente de como eu vou ler o poema e depende do dia, se eu estou angustiada ou se eu estou mais feliz. Assim, a sua relação com a obra de arte, ela também se estabelece através dessa poética do seu olhar e do momento que você se dá para olhar para a obra. A poesia, ela faz você buscar uma sintonia com a criatividade. Então, esse diálogo do visual com o poema, acho que é um fio condutor feliz para esse diálogo. Porto Alegre é o primeiro destino da mostra Narrativas Poéticas, que irá ainda este ano para Brasília e Belo Horizonte. Quarta-feira é dia do comentário do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Paulo, hoje para falar de um grande nome da música internacional. Grande nome da música internacional que morreu há 32 anos e que continua aí, mais vivo do que nunca. E agora, a vantagem é a seguinte, remasterizado e relançado no Brasil. Tô falando desse cara aqui, ó. Bob Marley e os seus Wailers. Deixa eu mostrar aqui pro Serginho aqui. Aqui, ó. Esse é o disco live de 1975, um disco maravilhoso,
que tem No Wanna Cry, I Shot the Sheriff, tem Get Up Stand Up, grandes clássicos da carreira do Bob Marley. E esses discos estavam fora de catálogo no Brasil e a Universal está relançando o Live, está relançando esse aqui também, ó, Rastaman Vibration, grande disco do Bob Marley, além de Natty Dread, do Catch a Fire, do Burning, entre outros discos do começo da década de 70 até 1975 por aí. Depois Bob Marley até 80 lança discos e aí, infelizmente, tem um câncer e morre em 1981. Mas eu estava conversando com o Domício Grilo antes da gente entrar no ar aqui e lembrando que o Bob Marley é um cara muito ouvido pelas novas gerações, mas elas não, na verdade, não sabem exatamente o que o Bob Marley está dizendo. Se elas entendessem um pouquinho mais do que o Bob Marley está dizendo, iam pregar o que ele pregava: a paz, o amor, o fim das guerras, né? E a tentativa de fazer com que todo mundo tenha um prato de comida na mesa, né? Tem uma música do disco aqui chamada Them Belly Full, que é a história dos... ele está dizendo, eles estão de barriga cheia, e o Hungry Man, quer dizer, o homem comum está passando fome. Então, quer dizer, já tinha essa preocupação social muito forte na música do Bob Marley, e as pessoas estão aí dançando e curtindo Bob Marley e não estão sabendo transformar essa mensagem que ele passou, que a história dele era exatamente essa. Ele se consumiu por causa disso, porque ele era um cara que estava querendo transmitir o amor, a paz, a falta de guerra para o mundo inteiro, e acabou morrendo muito jovem, com 40 anos, não chegou aos 40 anos, mas a obra ficou e está relançada, remasterizada, vale a pena você conferir. Bob Marley e seus Wailers, remasterizados, live, Rastaman Vibration, Natty Dread, Burning, Catch a Fire, grandes discos do reggae, da história do reggae. Paulo Moreira, e o Sessão Jazz de hoje? Sessão Jazz de hoje vai mostrar um saxofonista que é um dos mais importantes dos últimos 30 anos, o cara chamado Chris Potter. Nós vamos ouvir ele em 4 cenários diferentes musicais, né? Quarta-feira, o dia da quarta temática, então nós vamos mostrar um pouco da carreira desse grande saxofonista chamado Chris Potter, que teve aqui ano passado no Festival de Jazz de Canoas acompanhando o baixista Dave Holland. Então vale a pena conferir. 107,7 hoje às 8 da noite no Sessão Jazz. Valeu, Paulinho Moreira, muito obrigado. Até quarta-feira que vem com mais novidades. Mais novidades sobre música aqui no Estação Cultura. Que bacana. Já quero mandar um beijo. Mandem, vamos lá. Mandar um super beijo para minha neta, Júlia, que está me vendo aqui nesse momento. Ó, Júlia, beijão para ti, né? Ela disse, tu não manda um beijo para mim, vovô? Eu disse, tu vou mandar então, né? Tá certo. Isso aí, tá, vai lá. E ensinar a história através do cinema. Essa é a proposta do projeto História no Cinema para Vestibulandos, que promove sessões comentadas de filmes que tratam de conteúdos exigidos no vestibular. Os palestrantes são alunos e professores do curso de História da URGS. Iniciando a programação de 2013, vai ser exibido neste sábado a produção 300, dirigida por Zack Snyder. A entrada é franca e as sessões são abertas a todos os públicos. Confira a lista de filmes e as datas das próximas sessões em cinebancários.blogspot.com.br. Frank Jorge faz show na Casa de Cultura Mário Quintana nesta sexta, às 7h30 da noite. Apresentando seu projeto solo, o músico toca sucessos dos discos Carteira Nacional de Apaixonado, Vida de Verdade e Volume 3. A atração integra a programação do Conexões Globais e tem entrada franca. E o Estação Cultura de hoje se despede com a música Sofrimento Nunca Mais, de Frank Jorge. Tchau e até a próxima edição. Não
inchado. Não se esquece assim o passado. Não vou ficar com o rosto inchado de chorar por alguém que tanto tem me maltratado. Não vou pensar que estou melhorando enquanto você continua me ignorando. Não vou insistir nem ficar esperando ver você arrependida pros meus braços voltando. Vai, eu sei que vai doer, mas quem mandou você nascer? Vai, levanta esta cabeça. Sofrimento, nunca mais, por favor, me esqueça. Sofrimento, nunca mais, por favor, me esqueça.